Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Estamos chegando aí ao final de mais um ano, né? No programa passado nós falamos sobre Jesus ser o Senhor, né, daquela casa, ser aquele que comanda tudo, a respeito do nascimento, né? E hoje nós vamos estar falando, meu amado irmão, sobre o que nós podemos fazer 2018, o que vai acontecer após em 2018? Será que eu vou ter um ano abençoado? Será que eu vou ter? Eu trabalho com a palavra, irmão, eu não trabalho com sentimento, eu não faço prognóstico, isso é para mim uma coisa maligna, tá? Eu trabalho com a palavra palavra de Deus é a luz, né? Quando você lê, por exemplo, o Salmo 119, 105, o que ele diz? Então a palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é somente aquele versículo, mas ser conduzido pela palavra de Deus o ano todo. Então, quando nós somos conduzidos pela palavra de Deus, quando Deus diz sim, é sim, quando Deus diz não, é não, o pastor disse é de procedência maligna. Então, nós dirigimos, né, a nossa vida pela palavra de Deus, e nós que somos pastores, apóstolos, somos líderes, nós levamos também, por exemplo, os nossos discípulos, né, que na realidade a gente fala nosso discípulo, mas é uma força de expressão, são discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós usamos, claro que não é errado falar, tá, porque a gente está, o apóstolo Paulo, ele diz, né, sede meus imitadores, conforme eu sou de Cristo Jesus. Então, se você está levando os discípulos mesmo, se você é um imitador de Cristo Jesus, claro que os teus discípulos estão imitando você, porque imitando você, eles vão imitar Jesus Cristo. Então, quando nós, por exemplo, levamos os discípulos na palavra de Deus, usando, por exemplo, as ferramentas da palavra de Deus, claro que nós vamos ter um ano muito abençoado e melhor do que todos que nós tivemos. Por quê? Porque é a palavra de Deus que vai nos conduzir, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre isso, dentro de um texto da palavra de Deus, para que você possa ter aí um ano de 2018 muito abençoado. Abençoado, o que é a bênção? A bênção está ligada à obediência da palavra do Senhor. Mas antes você vai acompanhar um videozinho também do nosso trabalho aqui na igreja, e logo em seguida nós retornaremos.
Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. « 2018, o ano da porção dobrada. Participe conosco do Culto da Virada, agradecendo a Deus pelo ano de excelência e celebrando a chegada de 2018 com muita fé e alegria. Traga seus projetos de vida e seus alvos. Culto da Virada, dia 31 de dezembro, às 22 horas. Local: Rua Lucas Padilha, número 7. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Glórias a Deus. Então, meu amado, eu quero compartilhar com você, no dia de hoje, o livro de Esdras. Esdras no capítulo 8. Então, Esdras foi um grande líder, né? Que ele ajudou ali no retorno a Jerusalém. Ele encontra aquele povo todo destruído, todo arruinado, todo arrebentado, e ele participa, né? E tinha ali, dentre dezenas de pessoas, eu não vou entrar muito nessa parte aí de coisa, mas, por exemplo, do retorno, mas como aconteceu aquele retorno, o que ele pediu ao Senhor, e de que maneira ele pediu. Então, capítulo 8, do versículo 21 em diante. E ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Então veja bem a sabedoria desse homem. Ele estava de retorno a Jerusalém. Era uma viagem muito perigosa. Eles estavam levando uma quantia muito grande de ouro. Uma boa parte era depositada ao templo, né? Porque o templo tinha sido destruído. O propósito deles era reconstruir aquele templo. Eles estavam levando uma boa parte, né, daquela oferta ao templo. E provavelmente naquela viagem ali tinha muitos ladrões, muitos problemas que poderiam acontecer durante aquela viagem. Então esse homem, de uma forma assim muito sábia, porque quando nós começamos a andar, né, pelo nosso sentimento, e nós começamos a aparelhar com pessoas também, que muitas vezes, né, falam de Deus, mas não tem nada de Deus. Eles começam com aquelas, né, sei lá, e hoje a gente vê, né, pessoas que querem, parece que está acima de Deus, com as suas ideias, com as suas filosofias, com as suas ideologias. Eu tenho muita preocupação com relação a isso, meu amado, muito, porque a palavra, tudo que a gente precisa já está na palavra. Então o que aconteceu com esse homem? Ele precisava voltar para Jerusalém. Era uma viagem perigosa, porque poderia, né, acontecer uma tragédia nessa viagem. Ninguém
saberia o que ia acontecer nessa viagem. E aquele homem, eu vou ler o versículo 22, aí você vai entender aquilo que eu acabei de dizer. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhes tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Ele tinha acabado de pregar para aquele rei, de falado para aquele rei o poder de Deus, a segurança que Deus nos dá, e como que ele iria pedir para aquele rei proteção, se ele tinha acabado de falar para aquele rei que Deus, né, tinha o poder e tal. Então você vê a sabedoria desse homem. Muitas vezes o que nós fazemos? Nós falamos de Deus para as pessoas, né? Nós chegamos no final do ano, nós falamos de Deus, que vai dar tudo certo, ali um pouquinho nós estamos despregando aquilo que nós acabamos de falar. Então tomemos cuidado com isso, meu irmão, muito cuidado. Quando a gente fala do poder de Deus, nós não podemos falar numa coisa que nós não cremos. Nós não podemos falar, de forma alguma. Nós não somos aí papagaios de púlpito, falar algo, né, achar bonito uma história, mas não viver aquilo. Se eu não vivo aquilo, eu estou enganando o povo. Então veja bem a sabedoria desse homem. Então ele precisava retornar a Jerusalém, já estava certo, não somente ele, mas todas as famílias. Se você fizer a conta aqui, tem aí dezenas e centenas de pessoas. Eles iam retornar a Jerusalém. Eles estavam ali com a caravana ali, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo. Eles iam voltar para a sua terra. E claro que tinha um inimigo. O inimigo estava ali à espreita, como nós temos o inimigo. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Agora, se eu acabo de falar para uma pessoa que o meu Deus, ele tem poder para me guardar, ele tem poder para me proteger, ele tem poder para tudo, e de repente eu vou lá pedir para o ímpio segurança, eu estou despregando, né? Isso é um perigo muito grande, e a gente vê isso, assim, quase que diariamente. Então, aquilo que nós pregamos, se eu não creio naquilo que eu prego, então eu tenho que deixar de pregar. Eu tenho que deixar de pregar. Tá? Então veja bem, nós vamos ter um ano de 2018. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém pode dizer o que vai acontecer. Nós podemos ter ali, né, o nosso projeto, aquela coisa, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Muitas pessoas que começaram 2017 já não estão aqui conosco mais. Já não estão vivendo nessa terra mais. Então nós não sabemos. Agora, uma coisa é certa, nós podemos colocar isso nas mãos de Deus. Da mesma maneira, eles iam voltar para Jerusalém, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam ali que tinha um inimigo, né? Fala. Agora, eles não sabiam, mas eles agora colocam ali o que eles usam, a ferramenta chamada jejum, que a igreja hoje parece que não usa mais, né? Jejum. A gente vai aí adiando, a gente usa mais oração, a gente fala muito de oração, mas não ora. A gente fala muito de jejum, mas não jejua. Daí nós queremos ter uma jornada feliz, nós queremos ter uma caminhada feliz. Claro que não vai ter, meu amado, porque o inimigo está ali para matar, roubar e destruir. Tá? Então, o que aconteceu? Eu vou ler novamente o versículo 21 do capítulo 8. Ali junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedisse uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Então, ele não colocou ali, por exemplo, pedindo para um homem, né? Claro que o rei poderia mandar ali uma comitiva, soldados, para estar juntamente com eles, para ir até Jerusalém. Mas se ele pedisse ao rei, ele tinha acabado de falar para o rei que Deus dele era um Deus poderoso.
E na realidade ele estaria despregando aquilo que ele acabou de falar para o rei. Então ele usa aquilo que ele falou para o rei, do poder de Deus, da proteção de Deus, ele usa agora, colocando um jejum. O que é um jejum? É consagrar, não sei, horas ou dia, em favor de um projeto. Qual era o projeto dele? O projeto era retornar a Jerusalém. Agora, eles iam voltar ali com as suas famílias, com seus filhos, com seus bens. Provavelmente, eles iriam ser assaltados no caminho. Provavelmente, eles iam ser assaltados. Agora, o que ele faz? Ele confia plenamente na proteção de Deus. Então, como que nós vamos saber se, por exemplo, 2018 vai dar certo, não vai dar certo? É aquilo que você planta, você colhe. Aqui ele plantou o quê? Ele plantou uma das ferramentas de Deus, que é o jejum. E provavelmente, claro, que a gente vê, se você leu o capítulo inteirinho, você vai ver que ele orou, ele dedicou aquilo, confiando no Senhor. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Então a gente fala muito de Deus, a gente fala de jejum, fala de oração, mas a gente não pratica isso. E nós confiamos muito no homem, na proteção do homem, no homem e tal. Entendeu, irmão? Então, é isso daí que acontece, por exemplo, na caminhada de um ano para com o outro. Olha, eu tive um ano cruel na minha vida. Olha, eu não vejo a hora de terminar esse ano. Porque você confiou muito no homem. Confiou muito no homem. Você tem um médico bom, você confia no médico. O médico, tem hora que ele não pode fazer mais nada. Você tem um advogado bom, você confia muito no advogado. Tem hora que ele não pode resolver nada. Então, aonde estava a segurança ali? Que eles iriam sair daquele local e chegar, no destino final, sem nada acontecer. Qual era a garantia? A garantia vinha do céu. Então ele coloca ali um jejum, oração, para que eles pudessem ter uma viagem bem sucedida, sem nenhum problema. E eles tiveram. Eles chegaram a Jerusalém, teve ali a orientação de Deus, e eles buscaram a direção do Senhor. Deixa eu ler o versículo 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção no nosso Deus, e Ele nos atendeu. Tá? Então, vê a sabedoria desse homem, irmão, de Esdras, a sabedoria desse homem. Quer dizer, ele tinha acabado de falar para aquele rei do poder de Deus, acabado de pregar. Mesma coisa, eu estou pregando aqui, falando com você do poder de Deus, que Deus... Dali um pouquinho, eu já começo a confiar na proteção do homem. Então, eu estou despregando aquilo que eu preguei. Na realidade, eu não estou crendo naquilo que eu estou pregando. Porque pregar, todo mundo prega. Todo mundo fala. Agora, você crê naquilo que você prega? Porque Deus só entrega a nós aquilo que nós cremos. Aquilo que nós não cremos, Ele não entrega. Ele vai entregar a outro que crê. Não é simplesmente eu ter assim boas intenções, isso daí, o inferno está cheio de boas intenções. Se eu não creio naquilo que eu prego, Deus não vai honrar a minha vida e nem o meu ministério. Eu serei um papagaio de púlpito. Tá? Então, por isso que, por exemplo, como que nós vamos ter um ano de 2018 bem sucedido? Nós não sabemos. Nós teremos aí um ano inteirinho pela frente. Nós temos projeto de chegar até determinado local, nós temos muita coisa. Mas quem vai garantir que a minha jornada, chegar no final de 2018, vai ser bem sucedida? É o meu pensamento, as minhas intenções? Isso é bobagem. É confiando nisso, olha, porque o ano que vem é ano de eleições, o governo, isso é papagaiado, irmão. Você ainda crê nisso? Eu creio no Senhor há mais de 30 anos, tá bom?
Porque o ano que vem vai melhorar, papapá, papapá, papapá. Ele poderia aqui, né? Não, pode ir que vai dar tudo certo. Eu já passei por lá. Não, ele confiou no Senhor. O que ele usou? Ele usou aqui o jejum e a oração. Que, para mim, é as duas maiores armas que nós temos. Então, como igreja, como líder, o que nós vamos fazer? Aquilo que a gente sempre faz. Nossa igreja aqui, Igreja Evangélica, Avivamento para as Nações, todo começo do ano, não é depois do dia 3, dia 4, não, primeiro dia, nós já estamos aqui clamando o Senhor, buscando com a equipe, jejuando, para que a gente possa ter uma jornada feliz, uma jornada abençoada, um destino, né? Aquilo que eu planejei, para eu chegar lá no outro lado, no final daquele ano, como que eu vou usar a prática, né? Como a gente usa, mês inteirinho um jejum, cada semana uma equipe jejuando, vigília de oração quase todos os dias. Quando não tem aqui oração na igreja sede, tem oração nos núcleos, porque é Deus, a bênção vem dele, e suplicamos essa bênção, e o nosso Deus nos atendeu, tá? O nosso Deus nos atendeu. Por que Deus atendeu? Porque quando você usa, por exemplo, o jejum, que muitos não usam mais, quando você usa a oração, que Deus ensina, nós estamos confiando plenamente no Senhor, nós estamos consagrando aquele período, aquele momento, pedindo a proteção, pedindo o livramento, seja lá qual aquilo que você está suplicando diante do Senhor, mas é muito difícil Deus não atender isso, é muito difícil Deus não atender, porque a gente não pode jejuar e orar só para mostrar para a igreja que nós somos espirituais. Isso é bobagem, é melhor, né, você passar fome, você não resolve nada. Então, eu não sei o que vai acontecer em 2018, como nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós estamos aqui já plantando oração e jejum, suplicando ao Senhor, para que tenhamos uma jornada feliz e abençoada, para que o inimigo não venha tocar, né? Aqui ele pediu em favor de quem, né? Ele pediu em favor de todos nossos bens, nossos filhos, para que possamos ter uma viagem segura. Então ele coloca ali a família, coloca os bens diante do Senhor, né? Para que possa ter uma viagem segura. E Deus atendeu aquilo. É aquilo que nós falamos, nós vamos usar a palavra de Deus. Nós não temos aí, olha, vai acontecer isso, nós não vamos usar nada disso. Só vamos ter, por exemplo, uma jornada feliz se nós estivermos confiando plenamente no Senhor. Aí é certeza porque certeza da palavra. Como não somente nesse texto, mas você vai encontrar vários outros textos na Bíblia que foi usado ali, por exemplo, depois aqui de Esdras, né? Você vê aqui tem Neemias e Esther também usa a prática do jejum, e Deus deu um grande livramento não somente a ela, mas toda uma nação. E por que nós não usamos hoje? Por quê? Na realidade, é porque o inimigo está vencendo a tua vida. O inimigo, ele não vai deixar a gente usar as ferramentas, as armas da palavra de Deus, que é contra ele. Ele não vai deixar a gente usar. Ele vai tirar toda a tua munição. E aqui ele não tira a nossa, não. Nossa munição aqui, a nossa arma é jejum e oração. Aqui não tem esse negócio de igreja antiga, igreja ultrapassada, não existe, porque a igreja é uma só. A igreja começou ali, se você vê Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja nessa prática, você vai ver a igreja orando, então não mudou nada não, a Bíblia é uma só. A Bíblia está na frente de todas as ideias, de tudo que é colocado, a Bíblia está na frente. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O autor da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Como eu queria trazer alguma coisa que, de repente, ao passar do ano, isso daí ia cair. Não, aqui não tem esse negócio de igreja atrasada. Nós continuamos na mesma prática e Deus tem dado muitas vitórias a nós. Muitas vitórias.
Então, como que nós vamos saber se vamos ter um ano? Vamos usar a prática da palavra do Senhor. Continuando aqui aos pés do Senhor, clamando a Ele, buscando a Ele, sendo dirigido por Ele. Vamos ter ano de luta? Claro, todos os anos, né? Esse ano mesmo tivemos muitas lutas, muitas tempestades, mas o Senhor acalmou todas. Todas. Porque quando Ele está naquele barco, Ele acalma a tempestade. Ele repreende a tempestade. Estamos chegando ao final de um ano muito abençoado. Da mesma maneira que nós começamos esse ano, vamos terminar esse ano, tá? Não somos aliciados por essa correria, por esse fanatismo de religiosidade, essas bobagens. Nós vamos continuar ao pé do Senhor, né? E vamos começar em 2018 aos pés do Senhor, clamando a Ele, buscando a sua presença, para que possamos ter uma jornada muito abençoada durante 2018. É isso que desejamos a você, meu amado. Tá bom? Você tem alguma palavra para isso? Palavra de Deus. Ela continua infalível. Mesmo Deus ali que atendeu Esdras, é o mesmo Deus. Ele não muda. Ele é o grande eu sou. Tá? Ele não era e nem será, Ele é o mesmo Deus, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos livra, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que leva uma igreja a crescer, uma igreja que verdadeiramente tem propósito. É esse Deus maravilhoso, é esse Deus que nós apresentamos a você, é esse Deus que vai dar livramento a nós, tá bom? Quero orar por você em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai querido e amado, nós te louvamos pela tua palavra, meu Pai. Te damos graças, Senhor, porque a tua palavra está acima de tudo que nós podemos ouvir, que nós podemos ver, Senhor. Como os teus servos, Senhor, usaram, meu Pai, as ferramentas da tua palavra, nós estamos usando, Senhor Deus querido, sabendo que tu opera do mesmo jeito que operou ali na vida daqueles homens, opera na nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.